hoje o nosso raio-x no Brasil é no estado de Roraima. A população de lá é de 605 mil pessoas e a capital é Boa Vista. Até agora já foram registrados 7.150 casos do coronavírus e 224 mortes pela Covid-19. Vamos lá então conversar com Dom Mário Antônio da Silva, que é bispo de Roraima e também vice-presidente da CNBB. Dom Mário, muito obrigada por conversar conosco aqui na Central da Esperança. E eu começo perguntando para o senhor como era a realidade da diocese aí antes da pandemia chegar, em termos sociais da população. Boa tarde. Boa tarde, Camila. Boa tarde, Luara. Boa tarde a todos os que nos acompanham aí pela TV Aparecida. Olha, Roraima é um estado proporcionalmente em população pequeno, digamos assim, a população, como você disse, 605 mil habitantes, mas já antes da pandemia vivíamos o fluxo migratório dos irmãos e irmãs vindos da Venezuela e que fez despontar as necessidades fundamentais da população local também, na questão da saúde, educação, moradia, transporte, e de tal maneira que antes da pandemia não é que vivíamos numa situação muito tranquila. De fato, a pandemia veio fazer com que o nosso Estado explicitasse o despreparo para enfrentar uma crise como essa, inesperada em todas as localidades. Dom Mário, quais as dificuldades a Covid trouxe para o Estado, para a Diocese, e que vocês, enquanto igreja, têm atuado para ajudar principalmente os mais vulneráveis? Olha, nós como igreja temos usado as orientações médico-sanitárias e também governamentais. As nossas atividades não são presenciais, temos o contato através dos missionários e missionárias, sobretudo os padres e coordenadores de comunidades pastorais, com a nossa base, mas de tal maneira uma participação, uma comunhão muito limitada. No aspecto social, econômico, a gente vê muitos interesses de abrir o comércio aqui e acolá, o pouco cumprimento do isolamento social necessário. Por isso nós, Igreja Católica de Roraima, Diocese, estamos cumprindo aí rigorosamente as necessidades, as orientações médico-sanitárias para evitar o avanço e a propagação da doença. O que mais nos inquieta neste momento no nosso estado de Roraima é que estamos num possível pico ainda muito ascendente dos contágios e, sobretudo, das mortes, como foi anunciado. Num pequeno estado, numa capital com 400 mil habitantes, já passam de 200 pessoas falecidas. E estamos aqui na iminência dessa semana de abertura de um hospital de campanha. Tem sido feita aí várias tentativas da sociedade civil, das nossas pastorais sociais, da Diocese de Roraima, outras entidades. Ontem houve uma audiência pública com mais de 30 instituições participando, demonstrando união, mas ainda é muito lenta as decisões e a abertura desse hospital de campanha é nossa esperança, mas já vem tardiamente, sobretudo para as famílias que estão vivendo a realidade do luto com os seus membros. Dom Mário, só que além da questão dos venezuelanos, a região aí também tem uma população indígena, tem a querida Amazônia aí. Como tem sido trabalhar com a população indígena em meio à pandemia? Como está a situação da população indígena aí na Diocese por conta do coronavírus? Olha, primeiramente nós estamos vivendo a Semana do Migrante, migração e acolhida. E eu digo com toda clareza e tranquilidade que a migração, sobretudo da Venezuela para Roraima, entrando no Brasil, está sendo uma oportunidade para que a nossa sociedade e também a nossa igreja se organize melhor. Então, a migração está sendo uma oportunidade. Quanto à questão dos indígenas, nós estamos vivendo nas últimas 2 semanas grandes desafios, porque o vírus já está presente em algumas aldeias, nas comunidades do interior, não só indígenas, mas também ribeirinhas e dos municípios do interior. Quanto à questão indígena, preocupa pela, digamos assim, pela demora, pela letargia das ações governamentais em favor das comunidades
indígenas. Estamos aí, nesses últimos dias, não contando, mas sofrendo com as comunidades indígenas, a morte de vários professores, no estado de mais de 30 indígenas, de tal maneira que a gente fica preocupado com a vulnerabilidade, não apenas de comunidades indígenas, mas das comunidades do interior, tendo em vista a distância de um necessário e urgente tratamento ou socorro devido aos sintomas do vírus que atinge a gente não sabe quem. Domar, existe também uma questão política, uma crise política no Estado, deputado querendo impeachment do governador, e a gente sabe que as questões sociais, a gente tem que ter mais a visão humana também nesse sentido. Como que fica a questão de assistência política à sociedade como um todo diante dessa situação da saúde, também de emprego, distribuição de renda, desigualdade social? Olha, a gente sabe que é necessário o empenho dos políticos, né, das pessoas eleitas, mas através do bem comum. E, infelizmente, como é um ano que se encaminha para eleições, muitos dos discursos são até de conciliação, mas as atitudes, às vezes, não na evidência, na publicidade, já é muito eleitoreira e com interesses de lesar a população realmente. Nós temos aqui enfrentado muitas denúncias de desvios de dinheiro, um montante grande que vem, e a gente não vê as ações sendo executadas em favor da população. O nosso clamor como Diocese de Roraima, junto às pessoas de bem, é que realmente essa união não seja mais um interesse eleitoreiro, e muito menos um golpe ilusório para a nossa população já tão carente, tão debilitada e impressionada com a realidade e, o possível contágio de mais pessoas em nossa sociedade. Gostaríamos que tanto a política quanto a economia estivessem a serviço da vida, nos discursos, mas, sobretudo, na atuação concreta. O senhor falou aí que vocês estão aguardando a inauguração de um hospital de campanha, sendo que a cidade, o próprio estado, já está chegando no pico na contaminação do coronavírus. Tardia a inauguração desse hospital de campanha por parte do governo, né, Dom Mário? Sim, porque é um hospital que já foi montado já desde março pela Operação Acolhida, Ministério da Defesa, que está aqui na acolhida aos migrantes. E isso, em parceria com a prefeitura local e também com o governo de estado, estaria funcionando aí se realmente cumprissem as datas, porque já foram prometidas 5 vezes a inauguração, a abertura, e isso não se concretizou de maneira efetiva. Então é uma morosidade que a gente não compreende, mas que explicita a incompetência anunciada de nossos governantes com as parcerias aí existentes. Dom Mário, a gente está conhecendo a realidade aí de Roraima, questão social, política, o trabalho da igreja, mas também é muito importante, né, aquelas pessoas, os leigos com suas vocações, também para a igreja. Como tem sido a atuação dos leigos aí na diocese? Olha, a atuação dos leigos, ela é muito bonita e nos ajuda muito. Nós estamos numa diocese, como na Amazônia, onde o protagonismo dos leigos é muito grande. E, sobretudo, as mulheres, viu? Que têm nos ajudado muito, estado à frente de muitas lideranças em nossas comunidades. Eles têm nos ajudado muito agora, nesse período da pandemia, com a ação solidária emergencial. É Tempo de Cuidar, que está em vigor em todo o Brasil, né, com o apoio da CNBB e da Caritas, com o apoio também das TV católicas, né, com o apoio das dioceses e comunidades, e os leigos têm nos ajudado muito na organização, na distribuição dos alimentos, na orientação dos protocolos de segurança com as famílias e pessoas necessitadas. Então, somos muito agradecidos aos cristãos leigos e leigas que trabalham conosco. E quero dizer que, como Igreja Católica, eu entendo o seguinte: ninguém é herói, ninguém é heroína, mas todos somos vítimas deste momento devido a certos descasos e despreparos ou desobediência, seja de nossos governantes
e entidades médico-sanitárias, como também, às vezes, de nossas famílias e população. Dom Mário, a gente está com esse raio-x pelo Brasil, mostrando a realidade de diversas dioceses, das capitais, e a gente começou pelo norte do país, porque muitas vezes essas realidades aí do norte, elas são esquecidas pelo sudeste, pelo sul, pelo centro do país. Por isso nós queremos mostrar essa realidade do nosso norte, do nosso nordeste e as riquezas que temos nessas regiões. E para a gente encerrar com a participação do senhor, eu gostaria que o senhor deixasse uma mensagem para o Brasil, mostrando o trabalho da igreja, falando principalmente para essas pessoas que são mais vulneráveis, que muitas vezes são esquecidas pelo poder público. Olha, eu tenho dito o seguinte, Camila, Luara, não todos que nos acompanham aí pela TV Aparecida. Nós precisamos estar unidos, prosseguir unidos na oração pelo fim da pandemia, ou pelo menos para achatarmos essa curva ascendente aqui em Roraima e também no nosso Brasil. Precisamos nos unir nessa esperança e nessa convicção que não iremos atingir sem a nossa oração, sem Deus no coração. Mas a outra questão também que é importante, prosseguirmos unidos na solidariedade para partilhar o pão com as pessoas e famílias necessitadas, para partilhar nossa solidariedade com as famílias enlutadas, para partilhar nossa solidariedade com as pessoas que estão doentes, à procura de tratamento, muitas delas nos hospitais, nas UTIs, muitas delas nas casas, nas suas residências. Então essa solidariedade é muito, muito importante. Bem como a nossa solidariedade e apoio a todos aqueles que são incansáveis, seja no trabalho sanitário, nos serviços essenciais, para continuar cuidando das pessoas e salvando vidas. E este tempo, mais do que nunca, é um tempo de missão. Claro, diferente, né? Um tempo de missão diferente, mas real e que produz muitos frutos para a vida do Brasil e do mundo. Dom Mário, muito obrigada por sua entrevista, trazer essa realidade para a gente e essa mensagem de esperança também para todos nós. Muito obrigada, uma boa tarde para o senhor. Eu que agradeço e que Deus continue abençoando a todos nós.